Gente, vou continuar o vídeo, eu tive que pausar porque eu fiquei sem memória no celular, né? Espero que agora eu tenha resolvido o problema. Vou continuar de onde eu parei, tá? Que eu tava falando sobre a lei de 1850, a lei de terras. O que essa lei garantia, né? Naquele momento, o que ela tem a ver com o fim da escravidão? A lei garantia a propriedade a quem tivesse um título registrado em cartório, ou seja, quem pudesse comprá-lo. Assim, os fazendeiros poderiam perder um bem imóvel, ou seja, os escravos, mas não poderiam perder seus bens imóveis, as terras. Dessa forma, aumentou-se o preço dos escravos e o tráfico interno. Ou seja, qual era a pretensão dessa lei? Garantir, então, que mesmo diante do fim da escravidão, esses proprietários continuassem com as suas terras, agora de uma forma legalizada, através de título, através de um contrato, né? Através de um documento que provasse que ele era o dono. Para quê? Para evitar que esse povo, que agora não seria mais escravizado, que eles já estavam percebendo, né? Não fossem reivindicar os direitos à terra. Então, era para isso que servia essa lei. Continuando. Idade atual. E voltando a falar sobre a questão da má distribuição de terra no Brasil, tá? Para termos uma ideia da desigualdade da distribuição de terra, basta observarmos o seguinte dado. Quase metade das terras brasileiras está nas mãos de 1% da população. Preciso dizer mais, né? Ou seja, as terras estão concentradas na mão de poucas pessoas no Brasil, poucas famílias. Para corrigir, então, essa distorção, nas últimas décadas, vem sendo desenvolvido em nosso país o sistema de reforma agrária, desde 1988. Embora lento, já tem demonstrado bons resultados. Os trabalhadores rurais organizaram o MST, né, para que fosse pressionado, para que o Estado fizesse a reforma agrária. Um dos grandes movimentos no Brasil rural foi o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que pressiona o governo através de manifestações e ocupações para conseguir acelerar a reforma agrária e garantir o acesso à terra para milhares de trabalhadores rurais. Ou seja, esse não é um movimento clandestino, tá, gente? Esse é um movimento sério que existe há muito tempo no Brasil, que busca a reforma agrária, que está na lei, que ela precisa ser implementada. Então, é um movimento que pressiona o governo para que essa lei exista. Pressiona de que forma? Através de ocupações. Porque se o governo não faz logo a reforma agrária, sendo que as terras estão lá improdutivas, o que eles fazem? Eles ocupam e pressionam o governo para o governo cumprir a lei. É isso que acontece. Só que é um movimento extremamente criminalizado, né? A imprensa, as grandes mídias não mostram a função desse movimento de forma clara e distinta. A questão é que, embora os números dos assentamentos sem terra impressionem pela magnitude, ou seja, são muitos assentamentos já, né, do sem terra, dados fornecidos pelo próprio INCRA mostram que a maioria das famílias assentadas não recebe a infraestrutura necessária para se instalar e produzir no campo. Então, mesmo aquelas famílias que já conseguiram ser assentadas, né, que o governo cumpriu com a lei e colocou essas pessoas lá, desapropriou aquela terra improdutiva, essas pessoas ainda não receberam o subsídio que precisam, os incentivos que precisam para produzir lá no campo. Então, ainda existe essa falha ainda na reforma agrária no Brasil, quando ela consegue se implementar de alguma forma os assentamentos. A maioria dos acampados à espera de terras é gente desempregada, que saiu das cidades em busca de um pedaço de terra e não possui experiência com trabalho no campo. Por isso que essas pessoas, depois que conseguem acesso a essa terra, precisam da técnica, precisam do investimento do governo, precisam ser assistidas pelo governo. Ou então, pessoas que já foram donos de terra e por causa de problemas financeiros, tiveram de abandonar suas propriedades. Estes fatos nos mostram que o problema da reforma agrária no Brasil exige uma solução muito mais complexa do que simplesmente distribuir pedaços de terra. Não basta distribuir, é preciso que o governo ampare essas famílias e dê o mínimo de infraestrutura para que elas consigam trabalhar no campo, se reerguer. Cabe ao governo todo o processo de reforma agrária através de um órgão federal chamado INCRA. O que é o INCRA, né? Desculpa, gente, caiu alguma coisa no meu olho. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, ele é responsável por administrar, organizar a questão da reforma agrária no Brasil, tá? Ao contrário do que muitos pensam, a reforma agrária é realizada em nosso país dentro das leis vigentes. Então, ela é legalizada.
tá? Já existem muitos acampamentos, já muitas pessoas assentadas, tudo dentro da lei, respeitando a propriedade privada e os direitos constituídos. Não visa apenas distribuir terras, mas sim garantir aos pequenos agricultores condições de desenvolvimento agrário e produtividade, gerando renda e melhores condições de vida para as famílias assentadas. Então, a reforma agrária no Brasil, ela é feita de forma legalizada, o governo tem obrigação, assim como está na lei, de apoiar essas famílias, garantir a produtividade delas e assistir, uma assistência. E é o INCRA que cuida disso, esse é o órgão que cuida dessa questão da reforma agrária, tá? Aí vou falar um pouquinho rapidinho sobre o INCRA aqui, tá? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, é uma autarquia federal criada pelo decreto, não vou ler o decreto aqui, 9 de julho de 1970, tá? Com a missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União, tá? Então, cabe ao INCRA assessorar, administrar, observar e cuidar da questão da reforma agrária no Brasil, inclusive até dos móveis rurais, né? Do cadastro dos móveis, garantir que está tudo organizado, saber quais são os imóveis rurais que existem, se estão produtivos ou não, tá? Cabe ao INCRA. Está implantado em todo o território nacional, por meio de 30 superintendências regionais, são os órgãos que cuidam, né? Representam o INCRA em cada estado. Nos últimos anos, o INCRA incorporou entre suas prioridades a implantação de um modelo de assentamento com a concepção de desenvolvimento territorial. Eles vão se aprimorando conforme vão acontecendo os assentamentos, tá? Então, eles vão se aprimorando, desenvolvendo, vendo qual a melhor maneira de acolher essas famílias que estão chegando nesses assentamentos, estão tendo acesso a essas terras. Bom, eu vou parar por aqui com o INCRA, tá? Porque o próximo vídeo é sobre o MST, então eu vou contar a história do MST. Então, nesse vídeo, a gente finalizou aí falando sobre o INCRA, o que é o INCRA, a Lei de Terras 1850, por que ela existiu, por que ela foi importante, porque ela foi feita justamente naquele momento que estava adentrando, já chegando o período do fim da escravidão, tá? E eu espero ter ajudado vocês, e o próximo vídeo, que eu espero que seja só 12 minutos, vou falar sobre o MST. Muito obrigada, um beijo, um abraço.